Shabbat Shalom. Sem ser um teste de memória, uma pergunta. Onde você estava há 4 anos? 4 anos. Não 2024, mas nessa mesma época, em 2020. Oi? Exato. E como estava exatamente naquele momento, inclusive quando a gente lia essa passagem da Torá, há 4 anos. As portas da sinagoga, em março de 2020, como de diversas situações da vida, tiveram que ser fechadas. E aí, o desafio. O que a gente faz? No momento que uma resposta espiritual era necessária, um apoio religioso crucial, as portas da sinagoga, de qualquer sinagoga, estariam fechadas? Então, o que fazer? A resposta foi inequívoca. Vamos aproveitar a genialidade humana que propiciou o streaming, o online, a tecnologia, e levar a sinagoga para cada casa, para cada lar, pois era em casa, nos lares, que as pessoas obrigatoriamente tinham, em função do início da pandemia, que ficar. E quando foi dada essa solução, a pergunta, pode? Pode online? Pode streaming? A Torá permite? Imediatamente falei, se alguém encontrar a palavra streaming online na Torá, fantástico. Daí a gente pode saber se era permitido ou não pela Torá. Mas enquanto essas palavras não aparecem na Torá, a Torá, nessa sua fonte magistral de conhecimento, nos propicia princípios. E um dos princípios que autorizou, permitiu, respeitando quem acha de modo diferente, em função da visão judaica ou filosófica do judaísmo, mas o princípio que essa porção da Torá nos dá é que o fundamental, o crucial, é não ficar preso às circunstâncias, sobretudo aos momentos mais adversos, encontrar uma solução possível que seja. Vejamos o que essa porção da Torá descreve. O povo havia saído do Egito, da terra da escravidão, fazia sua jornada pelo deserto, lugar inóspito, árido, desagradável, calor tórrido, vento congelante. E o que eles fizeram? O desespero poderia tomar conta e não foram poucos os momentos de desespero. Mas o que fizeram? Construíram um centro comunitário. O que seria o modelo da primeira sinagoga do mundo. E era uma sinagoga, um templo portátil, que acompanhava a vida das pessoas. E aí a mensagem. Um templo, uma casa religiosa, uma sinagoga, obrigatoriamente tem que acompanhar a vida das pessoas, nos seus momentos mais plenos e nas suas situações mais complexas. E se a complexidade há 4 anos gerava a impossibilidade das pessoas, de todos, se deslocarem para a sinagoga, que a sinagoga, na sua mensagem, se deslocasse para cada lar. E como esse templo foi construído? Foi construído com 3 pilares. Primeiro, responsabilidade coletiva. Todos estavam engajados nesse templo portátil ao longo da jornada do deserto. Não era somente obra de um ou de outro, mas coletiva. Do menor ao maior, todos com sua devoção. E nessa obra coletiva,
o ego então tinha que encolher. Um dos principais mentores da obra é denominado Bezalel, que inclusive ganha o nome de um instituto de arte em Israel. Mas esse nome, Bezalel, ele quase não aparece na Torá e vai en passant nessa paraxá, apesar de ele ter sido o mentor. Mas o importante não é o sujeito que faz, e sim o resultado da sua realização. O ego diminui. O ego diminui para abrir espaço para todos participarem. E o terceiro pilar é transparência, honestidade. E por isso todo o material usado naquele templo que acompanhou o povo do deserto, no deserto, é descrito de modo meticuloso, de maneira detalhada. Prestação de contas, transparência, honestidade, confiabilidade. Ok. Então, há 4 anos atrás, a gente sabe mais ou menos, ou plenamente, onde estávamos, como estávamos. Mas, outra pergunta. Onde estavam nossos antepassados há 120 anos? Então, em 1904. Alguns deles, claro, estavam criando uma colônia. A colônia de Philipson, no Rio Grande do Sul. Há registros em 1904 do início dessa colônia de Philipson, no Rio Grande do Sul, quando imigrantes fugidos da Europa Oriental buscavam aqui, no nosso país, uma nova vida, com nova esperança. E a coincidência nos permite aqui hoje homenagear aqueles que vêm do estado de Philipson, do estado do Rio Grande do Sul, em particular expoentes da liderança daquela comunidade judaica, Bruhim Abaim. Enquanto alguns chegavam no sul do Brasil, e a língua que falavam era o Yiddish, ou talvez uma outra língua do seu país, Europa Oriental, no norte do Brasil, Pará, Amazônias, chegavam judeus oriundos de Marrocos, que falavam, além do idioma nativo do seu país de origem, o ladino. A comunicação entre esses dois grupos de judeus seria impossível. Imagina um falando ladino, o outro falando yiddish. Mas tinha algo em comum, uma mesma tradição. E tinha ainda algo também em comum, a busca em nosso país, no Brasil, de novas perspectivas, de abrir aqui um lugar, construir aqui um lugar para serem livres. E assim, nessa segunda-feira, no dia 18, vamos lembrar, no calendário nacional, da nossa Federação Nacional, o Dia da Imigração Judaica ao Brasil. Essa data foi escolhida porque nesse dia, 18 de abril, foi reinaugurada a primeira sinagoga no Brasil, que foi construída no século XVII em Recife. Os judeus que aportaram, que chegaram a Pernambuco, em Recife, sob a liderança do primeiro rabino de todas as Américas, América do Sul, Central e do Norte, o rabino era Isaac Aboab da Fonseca, se depararam com uma questão da liturgia, que depois a gente até pode olhar na página 28 do nosso Sidur. A questão é, tem uma reza que diz, tu faz o vento soprar e a chuva cair. É uma reza que pede pela chuva. Não quer dizer que através da reza a gente vai alterar as condições meteorológicas, nem climáticas. Mas é uma reza que ganha a consciência da importância da chuva para a natureza poder se realizar, a agricultura produzir e a gente ter, então, esses frutos. Mas essa reza aqui equivalia ao período da chuva no hemisfério norte, porque era a primeira vez que os judeus aportavam no hemisfério sul. Então, esse rabino Isaac Aboab da Fonseca teve que tomar uma decisão.
Vamos inverter o período em que a gente pede pela chuva, ou agradece pela chuva, em função do hemisfério sul, ou vamos manter a referência milenarmente estabelecida do hemisfério norte? Naquela época, o tempo de consulta demorava muito, porque ele estava no Brasil, ele tinha que mandar para as comunidades europeias a pergunta, ia de navio, e até chegar a resposta, provavelmente o período da chuva já teria passado em qualquer estação do ano. Mas o rabino decidiu: vamos manter a referência milenarmente estabelecida. Vamos pedir pela chuva e agradecer pela chuva, tal como sempre fizemos. Porque daí a gente se conecta. A gente se conecta como povo aonde quer que a gente esteja. E nosso povo está espalhado nos 4 cantos do mundo. E a partir disso a gente se conecta. E quando a gente se conecta, a gente reforça nossas raízes. E quando a gente reforça nossas raízes, melhor a gente pode atuar na sociedade na qual estamos inseridos. Porque essa é uma das missões mais sublimes de qualquer comunidade. Atuar na nossa sociedade para poder fazer com que essa sociedade frutifique. E nas palavras do acadêmico, do membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier, estamos, se referindo a nós judeus, contribuindo para o progresso dessa terra. Essa é a nossa missão, contribuir para o desenvolvimento e progresso da nossa terra. E se no futuro alguém perguntar, onde você estava em 2024? Que possamos responder, assegurando que o sonho dessa terra continue sendo realizado. O sonho do pluralismo da nação que semeia a riqueza da diversidade em plena convivência. E que assim, que os ventos nebulosos do antissemitismo e de qualquer forma de preconceito sejam nuvem passageira, pois dessa nimbus, dessa nuvem do preconceito, do antissemitismo, não cai a chuva que faz florescer a bênção do progresso, e sim cai o dilúvio que devasta a abençoada essência desta e de todas as nações livres. Que possamos, com sonho, com frustração, com energia, com vigor, ainda que às vezes a gente esmoreça, trabalhando para que nossos filhos e as gerações contínuas de nossas famílias também venham a perguntar com gratidão, onde você estava? E que possamos responder com bênção, trabalhando por vocês, nossos frutos, frutos de uma cultura e de uma religião milenar, frutos de uma terra que é abençoada e que assim continue sendo. Shabbat Shalom.